E aí, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos hoje continuar a nossa aula de geografia. Vamos continuar sobre os assuntos de fontes de energia. Nós já vimos nas outras videoaulas a respeito do petróleo, do gás, do carvão. E hoje nós vamos falar da energia termonuclear. Queria que você abrisse a apostila de vocês na página 34 para a gente dar continuidade aos assuntos, tá? Somente esse tipo de energia que está faltando para a gente. Depois nós vamos falar a respeito do trabalho. E aí nós temos algumas tarefas para fazer. Tá faltando a gente falar somente de energia termonuclear. A energia termonuclear, ela só é possível ser gerada e produzida por países que possuem minérios radioativos, tá? Que através desses minérios radioativos que esse tipo de energia pode ser produzido. É através da energia termonuclear que são produzidas as bombas atômicas, né? A energia nuclear, que é tão temida na humanidade. Não sei se eu já comentei com vocês, mas existe alguns protocolos, acordos de que esse tipo de energia só pode ser realmente produzido para fins energéticos e não para fins bélicos. Produção de bombas atômicas, no caso, é proibido. Os países assinaram esse acordo anos depois da Segunda Guerra Mundial por conta do desastre que ocorreu em Hiroshima e Nagasaki. Na matéria de história vocês vão ver sobre a Segunda Guerra, sobre esse assunto mais para frente, tá? Vamos falar então de energia termonuclear. Aí na sua apostila, página 34, nós temos uma imagem de vários protestos que acontecem pelo mundo afora de combate a esse tipo de energia, porque o grande medo das potências é que os países estejam usando essa energia indevidamente para fins bélicos, produção de bomba atômica, tá? Vamos grifar um trechinho importante comigo? Outra matriz energética importante é a termonuclear. Seu desenvolvimento depende da existência de reservas de minérios radioativos, especialmente o urânio. As 3 maiores reservas mundiais localizam-se na Austrália, no Cazaquistão e na Rússia. Os 2 últimos países, além de diversos outros na Europa e Ásia, têm centrais de produção de energia nuclear. Pode grifar tudo isso que é importante. Entretanto, acidentes nucleares do passado, como o ocorrido na usina de Chernobyl, na Ucrânia, em 86, e mais recentemente na usina de Fukushima, no Japão, levaram a população de países como a França e a Alemanha a repensar os planos de ampliação desse tipo de energia. Infelizmente, vários desastres nucleares já aconteceram ao longo da história. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar do acidente em Chernobyl, que foi em 86. Esse acidente ficou marcado na história como um dos mais catastróficos em relação à energia nuclear. Um dos reatores explodiu, espalhando todo um material tóxico e radioativo na atmosfera, no solo, contaminando tudo que encontrava pela frente. Muitas pessoas morreram momentaneamente logo após a explosão e muitas outras adoeceram ao longo dos anos. Sim, esse efeito radioativo pode aparecer anos e anos depois, principalmente a aparência de vários tipos de câncer, tá? Um outro acidente nuclear mais recente, em 2011, foi o de Fukushima, no Japão. Vocês devem se recordar que aconteceu um terremoto de magnitude, se não me falha a memória, 9 ou 9,1 na escala Richter, um dos mais terríveis já registrados na história. E logo após esse terremoto veio um grande tsunami e essa usina foi abalada com esses tremores, liberando grande quantidade de material radioativo também na atmosfera, tá? Então, muitos países têm repensado, mesmo que possuem reservas desse tipo de mineral, estão evitando utilizar justamente pelos riscos de um tipo de acidente como esse acontecer. Aí na página 34, nós temos Europa, produção de eletricidade com base em energia nuclear. Então você vê que aí os países que mais se destacam são os que estão com um tom de verde bem escuro, um verde musgo, que no caso é a França,
a Eslováquia, nós temos a Lituânia, são países da Europa que ainda investem bastante nesse tipo de produção de energia. Na página 35, tem um trecho lá em cima, cotidiano, pode pular isso aí. Vamos continuar na parte de baixo. Outro mineral energético que ganha importância cada vez maior é o lítio, metal primordial na construção de baterias que armazenam a energia elétrica coletada por fontes renováveis, como a solar e a eólica. A lista de produtos industriais que utilizam baterias é enorme. Então, esse mineral acabou sendo fundamental para as sociedades contemporâneas, visto que hoje em dia usamos uma grande quantidade de produtos eletroeletrônicos. Então, as baterias são fundamentais para o funcionamento desses objetos. E para que as baterias possam ser confeccionadas, o lítio passou a ser fundamental. Na Oceania, em relação aos recursos utilizados como fonte de energia, nós temos a Austrália e a Nova Zelândia, que contam com grandes reservas de petróleo, carvão e gás. A Austrália ainda é muito rica em outros minérios, como ouro, ferro, manganês, chumbo, cobre, bauxita, minério, de que é o maior produtor mundial, seguido pelo Brasil. Então aqui ele foi trazendo para a gente quais são os países da Ásia, da Europa e da Oceania que se destacam nesse tipo de reserva mineral. Vamos para a página 36, que agora ele vem trazendo para a gente a respeito do trabalho da economia relacionado a esses minerais. Nós temos aqui nessa página vários trabalhos que são realizados ao longo da história com a extração desses minerais. Eu quero que vocês entendam que há muitos e muitos anos esses minérios são extraídos e as condições de trabalho dessas pessoas são degradantes. Infelizmente, as condições de trabalho dentro de uma mina, por exemplo, é muito precária, porque o ambiente é muito escuro, muito úmido, com pouca ventilação. Então, ali propagam-se muitas doenças, sem contar no risco também de algum tipo de desabamento. Então, trabalhar numa mina não é uma tarefa fácil, é isso que ele vem trazendo para a gente aqui ao longo da página 36. Queria que você grifasse comigo alguns trechinhos importantes. Vai grifando comigo. As atividades de exploração de recursos naturais, em especial a mais difundida delas, a mineração, sempre estiveram envolvidas em controvérsias no que se refere às condições de trabalho. Vamos lá para baixo agora. O pior cenário é o que envolvia as minas de carvão, o combustível que moveu a primeira fase da industrialização mundial. Além dos riscos de desabamento comuns a todas as explorações minerais realizadas em grande profundidade, a liberação de gás metano nas minas tornava o ambiente suscetível a incêndios, explosões ou mesmo intoxicações. Mais para baixo. Dos continentes estudados nesse capítulo, as minas da Europa e da Oceania atualmente apresentam condições de maior segurança do que as asiáticas. Infelizmente, tem países que ainda não oferecem uma condição de trabalho e uma segurança adequada para as pessoas que trabalham com esse tipo de atividade. Vamos para a página 37, debaixo do exercício, só para a gente finalizar esse conteúdo. Está faltando mais um pouquinho, mas está quase acabando. Em relação aos recursos florestais, o Sudeste Asiático, marcado pelo clima equatorial e tropical de monções, originalmente apresenta extensas áreas de florestas tropicais e equatoriais. Na região de predomínio da taiga, os pinheiros e os abetos são intensamente utilizados para fins industriais, principalmente na obtenção de madeira. Então aqui você vê que os recursos naturais, principalmente vegetais, as plantas, os troncos de árvore, os óleos que são extraídos dessas árvores, são muito utilizados pelas indústrias da Europa, da Ásia e da Oceania. Para finalizar essa página, outros países, como a Finlândia, que também tem áreas de taiga, são grandes produtoras e exportadoras de indústrias madeireiras, fornecendo desde a madeira com baixo beneficiamento até máquinas e equipamentos para o setor. Aí embaixo você vê uma grande floresta de taiga, é aquela de conífera, e infelizmente está sob ameaça de extinção das espécies vegetais, porque está sofrendo com um intenso desmatamento. Para a gente finalizar na página 39,
Nas últimas décadas, as florestas remanescentes da Indonésia, Filipinas e países da península da Indochina vêm sendo exploradas de maneira intensa. Então você vê, gente, que não é só o Brasil que sofre com esse problema, infelizmente. Todos os países estão sendo afetados por esse desmatamento descontrolado. Não sei se vocês têm observado, eu vi uma reportagem essa semana que agora, com a pandemia, todo mundo focado nessa questão do coronavírus, a fiscalização de muitas áreas de floresta não estão acontecendo para que não haja contato ali entre as pessoas. Muitos fiscais foram afastados dos seus cargos e o índice de áreas desmatadas na floresta amazônica aumentou muito nesses últimos 60 dias por conta da pandemia. Então você vê que enquanto a gente está aqui isolado dentro de casa, tentando focar na questão da saúde, tem muitas empresas que infelizmente estão aproveitando esse momento para desmatar ainda mais. Várias imagens de satélites foram capturadas e foram divulgadas. Acho que eu vi no G1, se eu não me engano, falando a respeito do aumento do desmatamento. Mas, infelizmente, não é um caso particular somente do Brasil. Outros países também sofrem com esse problema. Por outro lado, parágrafo de baixo, a China executou entre 1999 e 2013 o maior megaprojeto de reflorestamento do mundo, que conseguiu reflorestar uma área de 280 milhões de hectares, equivalente à área do estado de São Paulo. Então aí você vê a área que foi toda recuperada embaixo. Esse aí de baixo é da Indonésia, um desmatamento ilegal, e essa aí do lado a área da China que foi toda reflorestada. Isso aí vale ressaltar que tem que ter um grande incentivo do governo, né, da iniciativa privada, de ONGs, para que isso realmente aconteça. A manutenção da cobertura vegetal, no entanto, do rio Huanghe reduz a quantidade de sedimentos depositados em seu leito, possibilitando o fluxo de água que assegura o fornecimento de energia para o país, que tem apresentado os maiores índices de crescimento econômico do mundo. Bom, finalizamos mais um capítulo de geografia. Lembrando que amanhã, terça-feira, nós temos aula ao vivo de geografia. Eu vou deixar tudo marcadinho com vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? E logo, logo tem atividade avaliativa também sobre esse assunto. Beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.